O Subdivision Surface serve para você arredondar os objetos que você coloca dentro dele. Por exemplo, eu criei um cubo, e se eu arrastar o cubo para dentro do Subdivision Surface, você já vai ver ele arredondar. Eu vou vir aqui em Display e ligar o Grout Shading Lines, para a gente dar uma olhada como ficou as linhas do objeto. Se eu vir ainda em cubo e aumentar, por exemplo, o número de segmentos, conforme eu vou tendo mais segmentos numa lateral do cubo, a tensão da malha vai ser maior naquele eixo, e assim a forma fica mais definida. Se eu aumentar isso em outros eixos, a gente vê que ele tenta arredondar mais as bordas do objeto. Eu vou voltar a ser 1 por 1 por 1. E vou transformar o cubo num objeto editável, apertando C, para mostrar que se eu vir aqui no modo de linhas, por exemplo, e usar uma ferramenta como a faca, eu posso colocar ela no modo de loop, para cortar em volta do objeto todo, e se eu inserir mais um corte, pelo fato de eu ter duas linhas agora aqui, eu vou ter mais tensão nessa malha. Se eu adicionar, por exemplo, mais 2 cortes na parte de baixo, eu vou ter mais tensão naquela parte ali. Então, conforme o número de linhas, você aumenta a tensão da malha. Outro modo de fazer isso, eu vou dar alguns Ctrl Zs, é usar alguns atalhos que vêm junto com o Subdivision Surface. Se eu entrar no modo, por exemplo, de pontos, selecionar esse ponto aqui. Se eu segurar o ponto aqui no teclado, você pode ver o ícone dele aqui, e arrastar ele para a direita ou esquerda, você vai aumentar a tensão só desse ponto aqui. Se eu selecionar 2 pontos, posso segurar de novo o ponto e arrastar, ele vai puxar esses dois aqui. Se eu selecionar os 2 pontos e fazer o ponto Shift e arrastar, ele vai puxar a linha inteira. Isso também pode ser feito no modo de linha. Deixa eu pegar a ferramenta de seleção e selecionar só uma linha. Se eu segurar o ponto e arrastar, ele vai fazer com o centro da linha. Se eu segurar o Shift em conjunto com o ponto, ele faz toda a linha. A gente também pode fazer isso no modo de polígonos, conjunto com aqueles atalhos. Uma coisa a se lembrar aqui no Subdivision Surface é que ele tem dois tipos. Tem esse modo Catmull-Clark e tem o Catmull-Clark N-Gons, que daí caso ele ache algum polígono de 5 lados, ele vai ignorar, vai manter ele de 5 lados. E aqui no normal ele vai evitar polígonos com mais de 4 lados. Você também tem configuração para o editor e para o render. Ou seja, aqui ele vai criar duas subdivisões. E se eu baixar para 1, a gente vê que a malha do cubo vai se dividindo menos. Isso é só no editor. E quando a gente aperta o botão de render, por exemplo, eu vou deixar esse aqui em 1. Se eu apertar no botão de render, aqui ele não vai mostrar esse renderizador. Tem que ser no render do Picture Viewer. Então deixa eu clicar aqui. Aí a gente vai ver que ele vai renderizar usando 3 subdivisões e deixando bem mais arredondado. Isso também é muito útil para você trabalhar com objetos com pouco polígono, por exemplo. Eu preparei esse exemplo. Eu tenho aqui um boneco com pouca geometria. Se eu fizer um render, dá de ver que ele fica bem quadrado. Mas se eu colocar um Subdivision Surface e colocar ele dentro, e fizer outro render, dá de ver que a superfície fica muito mais arredondada. É uma boa prática você criar objetos com poucos polígonos, e caso queira deixar um pouco mais arredondado, você coloca ele depois dentro de um Subdivision Surface.